Olá, eu sou Eduardo Chefe e eu quero falar sobre esse conteúdo de hoje, conectando com o que eu faço todos os dias, com a atividade de facilitador de grupos, com o olhar que eu trago para a cultura colaborativa, com desenvolvimento de competências que apoiam a colaboração no ambiente de trabalho, com desenvolvimento humano, com habilidades relacionais, com soft skills, com team building, com tudo isso. Esse conteúdo de hoje é um conteúdo que faz muito sentido com líderes e equipes, tem gerado muitas reflexões e eu diria para vocês que até mais que o conteúdo em si, é todas as práticas que a gente consegue desenhar a partir do entendimento desse conteúdo. Então, existe o conteúdo que eu vou compartilhar com vocês agora, e aí existe todo um desdobramento que aí sim eu faço com o time, com os times, né? Desdobrando, olhando para futuros possíveis e desejáveis do time, olhando muitas vezes para a própria dinâmica que se estabelece no relacionamento, nas relações do time, na forma de operar do time. Então, a primeira coisa, e é com o PPT analógico que eu começo, que eu quero trazer, é esse olhar sobre o perceber a si próprio, sobre o perceber os outros e sobre o perceber o próprio time. Quanto que a gente está de fato conectado, quanto que a gente está de fato se percebendo e percebendo o time onde a gente opera. Por que eu trago isso? Porque eu escuto muitas vezes relatos em grupos sobre o quanto as pessoas não estão conseguindo se perceber, sobre quanto as pessoas não estão conseguindo perceber os seus sentimentos, não estão conseguindo nomear os seus sentimentos, não estão conseguindo parar para perceber até mesmo sobre o que elas estão pensando. E tem uma galera que está muito na ação. Eu preciso entregar, eu preciso fazer, aquela coisa do vai lá e faz. Então, eu começo por aqui. Como que nós estamos lidando e com que qualidade nós estamos nos percebendo? Tá? Tem uma pergunta que me inspira muito, que eu aprendi essa pergunta na Bororó Educação, com a psicanalista Cristiane Ganzo. Essa pergunta diz o seguinte: quem eu sou diante dos fatos? Eu escrevi aqui sobre tornar-se. Estamos combinando, eu e o meu PPT analógico, tá? Quem eu sou diante dos fatos? Quem eu me torno diante dos fatos? E aí, tem uma pergunta que ainda pode ser modificada aqui, que é o seguinte: num momento de tensão, quem eu sou diante dos fatos? Quem eu sou diante do imprevisível? Quem eu sou diante do incontrolável? Quem eu sou diante dos outros que não são quem eu desejava que fossem? Quem eu sou no grupo onde eu não consigo me expressar? Quem eu sou? Então, essa pergunta da margem, ela serve de base para o conteúdo que eu vou mostrar agora. E eu trago esse conteúdo com um PPT analógico, e esse conteúdo se chama Trimembração Humana. É um conteúdo que vem lá da antroposofia, do Rudolf Steiner. Dá uma pesquisada e talvez até eu possa vir a gravar algum material sobre a antroposofia e sobre o Steiner, mas eu não quero concentrar neles, nem na antroposofia, nem no Steiner. Eu quero concentrar aqui no conceito da trimembração humana. O Steiner
Rudolf Steiner, ele morreu em 1925, depois de fazer um apanhado gigante da obra de Goethe. E Goethe traz um olhar muito grande para a fenomenologia. O que acontece durante o processo? O que acontece na relação? O que acontece na interação? Né? Ele traz um olhar muito grande para a botânica, para a natureza. E o Steiner absorveu muito esses conteúdos da fenomenologia, e ao olhar o ser humano enquanto um ser sociável, um ser que se relaciona, ele desenvolveu uma série de conceitos. Esse aqui é um conceito que tem me apoiado muito, não só no olhar para mim próprio, quando eu me olho, quando eu me vejo, quando eu me questiono quem eu sou diante dos fatos, mas também me apoia a levar uma série de reflexões para times, e a partir dessas reflexões a gente gera iniciativas. Todos nós, segundo a trimembração humana, temos esses 3 níveis. Faz esse desenho aí, por mais complexo que ele possa parecer, faz esse desenho porque é bom. O nosso nível do pensar, o nosso nível do sentir e o nosso nível do querer agir. A força do querer. Tá? Então, o que quer dizer isso aqui sobre esse ser trimembrado? Nós. O que está aqui dentro do pensar? Aqui está o racional. Aqui está todo o olhar de conteúdos, de racional, de concreto, concretude. Então, que livros eu estou lendo? Que autores eu estou pesquisando? Onde é que eu busco informação? Onde é que eu busco conteúdo? Quanto que a informação e o conteúdo pesam na minha tomada de decisão? Quanto que eu me movimento a partir de conteúdos? E um olhar importante também quando a gente fala de conteúdos e do pensar será que eu não estou consumindo conteúdos demais? Porque muitas vezes são assim, cursos, livros, palestras, leituras, muito conteúdo, um atrás do outro, e não dá tempo de decantar todo esse conteúdo, né? Não dá tempo de decantar, não dá tempo de assimilar, não dá tempo de sentir. Às vezes, nem é bom que eu sinta, né? Porque se eu sentir vai doer. Mas, como é que eu tô lidando com o conteúdo e no momento que ele vem para o sentir, para depois ir para a ação? Esse lugar aqui é um lugar onde muitas pessoas se conectam e muitas pessoas estão praticamente anestesiadas. Cara, não é hora de sentir, é hora de trabalhar. Já ouviram essa expressão? Não é hora de sentir, trabalha. E como se trabalhar fosse só fazer, né? Então, da onde vem algumas questões culturais ou estruturais da gente entender que deixa o sentimento do lado de fora e vem trabalhar. Não, deixa o coração do lado e vem trabalhar. E aí acontece de eu encontrar em muitos grupos, muitas pessoas completamente anestesiadas, negligenciando aquilo que sentem. Porque as pessoas, elas não pensam angústia, elas sentem, elas se sentem angustiadas, mas elas não falam, elas não sabem nem nomear isso. Então, esse olhar, além de muitas outras coisas, né? Esse olhar, ele proporciona e ele provoca para que a gente realmente possa refletir o que está se sentindo. E não só refletir sobre o que está se sentindo, mas também refletir sobre que nome nós estamos dando àquilo que está se sentindo. Porque também eu me encontro muitas vezes pessoas dando um nome equivocado para aquilo que sentem. Outro dia eu ouvi uma fala
sobre estar angustiado para o início de uma atividade. Angustiado. E eu fiquei pensando, a forma como aquela pessoa estava falando, ela não estava angustiada para o início da atividade. Eu entendi que ela estava empolgada para o início da atividade. Ela estava com muita vontade que a atividade começasse, porque ela gosta de atividade, porque ela queria participar da atividade, porque era um momento de interagir com colegas e, equivocadamente, ela nomeou isso de angústia. Ela estava angustiada para que a coisa começasse. E aí acontece de muitas pessoas nomearem de forma equivocada alguns sentimentos por falta de repertório, eu até diria. Tem um livrinho chamado Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Naquele livro, Comunicação Não Violenta, ele traz no mínimo umas 3 páginas sobre sentimentos. É lista de sentimentos quando as nossas necessidades são atendidas. E uma outra lista gigante de sentimentos quando as nossas necessidades não são atendidas. Então, o que eu trago é como é que nós estamos nos sentindo agora? É sentimento de quê? E não confunda sentimento com pensamento, porque às vezes também as pessoas dizem assim, ó, eu sinto que hoje o dia vai ser bom, eu sinto que vai dar certo. Isso não é um sentimento, isso é um pensamento ou isso é uma intuição. Sentimento é, eu tenho a intuição, algo me diz que hoje o dia vai ser bom e que vai ser próspero, e com isso eu me sinto empolgado, com isso eu me sinto esperançoso, com isso eu me sinto bem. E aí sim eu me sinto feliz, eu me sinto esperançoso, eu me sinto empolgado, eu me sinto motivado. Agora, eu sinto que o dia será bom, isso não é um sentimento meu, não é como eu estou me sentindo. Então, cuidado, porque toda vez que eu sinto que algo vai acontecer, não é um sentimento, é uma intuição, talvez até um desejo, né? Mas uma coisa é pensamento, outra coisa é sentimento. E aí vem a ação. Esse lugar da ação, ele tem muito a ver com aquela expressão, e tem alguns times e algumas pessoas que dizem assim, ó, velho, aqui missão dada, missão cumprida. Aqui a gente pega e resolve tudo. Traz pra cá que a gente faz. Aqui a gente resolve, aqui a gente faz. Muitas vezes, esse lugar onde o fazer é muito, muito, muito acentuado, repara o quanto se faz mais de uma vez a mesma coisa. Porque se esquece de pensar. E porque não se sente. Então é fazer, fazer, fazer. Opa, deu errado, vai lá, faz de novo, faz de novo. Deu errado, faz de novo. Agora deu certo. Como é que eu integro tudo isso? Esse é o convite da trimembração humana. O convite da trimembração humana é que eu possa parar para pensar se eu estou negligenciando algum desses 3 níveis. Eu penso, eu sinto e eu me conecto com o meu sentir e eu vou para ação. Ah, mas aí vai demorar. Como é que eu integro tudo isso de uma forma, não vou dizer automática, de uma forma mais consciente, onde eu possa ir para a ação mais apropriado de mim, mais consciente. Cara, eu tô com medo, porque eu não tenho a informação sobre isso, isso é novo, eu vou experimentar pela primeira vez, talvez eu esteja um pouco apreensivo. Quando a gente desenvolve, ou quando uma organização desenvolve alguns trabalhos no sentido de, por exemplo, mudança de sistema, está mudando o sistema, tem um sistema novo na organização. O que é bom que a gente dê de conteúdos para o time sobre esse novo sistema? Que conteúdos é importante que o time saiba sobre o sistema novo que vai ser implantado? Desde o porquê, até o pra quê,
até o como, passando pelo como usar. Bom, a partir do momento que o time leu, que o time viu tutoriais, que o time absorveu conhecimento sobre esse novo sistema, como então as pessoas se sentem? É provável que elas se sintam de uma forma diferente de como elas se sentiam antes, onde elas sabiam que o sistema ia mudar, mas elas não tinham informação sobre o sistema. Agora, quanto as pessoas estão sendo treinadas, quanto de treinamento está sendo oportunizado para que elas mexam no sistema, para que elas aprendam a lidar com o sistema antes dele ser implantado. E aí, quando as pessoas conhecem e quando elas treinam, é muito provável que elas se sintam mais seguras, que elas se sintam mais confiantes. E muitas vezes acontece um escasso passar de informações e quase nenhum treinamento prévio. E aí, isso aqui fica uma angústia, aí sim vem o medo, aí sim vem a insegurança, porque eu vou aprender na frente do cliente e pode ser que dê tudo errado. E eu sei que a fila vai aumentar porque são vários clientes chegando. Eu lembro uma situação em que eu fiz um check-in numa companhia aérea e eu não conseguia fazer o check-in pelo aplicativo do telefone, eu não consegui fazer o check-in pelo computador e eu precisei fazer o check-in na hora do embarque. A pessoa que me atendeu, ela estava muito brava. Ela estava muito irritada, porque ela comentou comigo que a companhia tinha mudado o sistema, eles não sabiam nada sobre o novo sistema e eles estavam aprendendo na hora. E isso foi num momento logo após a abertura dos voos, num momento ali pós-pandêmico, não que a pandemia tenha acabado por completo, mas foi num momento em que foi permitido voar de novo e a companhia resolveu mudar o sistema naquele momento. E foi tudo muito rápido. Foi uma mudança muito sem planejamento. E os funcionários não sabiam o conteúdo e não tinham treinado. E estavam se sentindo desmotivados, estavam se sentindo... Inclusive, ela me relatou casos de pedidos de demissão e muita gente pulando fora do barco. Então, gente, esse conteúdo, ele serve para a gente poder parar um pouquinho para pensar sobre o pensar, o sentir, se conectar com o sentir e o fazer. Eu tenho um outro exemplo de como utilizar esse conteúdo aqui. Um time muito grande, de uma organização muito grande, um time de gestores. Nós paramos para olhar e para investigar o pensar, o sentir e o querer agir do time como um todo. Não de pessoas individuais. O que esse time pensa? Quais são os conteúdos que estão na pauta diária desse time nos últimos 2 meses ou no último mês? Como esse time de gestão tem se sentido? O que vocês estão fazendo? Entre tantas conclusões, o time percebeu o quanto estava na operação e o quanto não estava na estratégia, que, via de regra, como era um time de gestão, era o seu lugar, ou suposto lugar. O time, a partir dessa reflexão, também conseguiu compreender por que as equipes estavam desmotivadas, por que as equipes estavam apreensivas, porque eles, com muita tentativa de controle, estavam operando e não estavam dando espaço para as equipes operarem. Bom, a gente fez uma investigação e nós descobrimos muitas questões. Desenhamos uma trimembração desejada. O que nós podemos, então, o que nós gostaríamos de estar pensando?
como nós gostaríamos de estar nos sentindo e o que nós de fato gostaríamos de estar fazendo. E a partir dessa trimembração desejada, a gente construiu pontes e desenhou iniciativas. Então, reparem que o olhar para esse desenho, por mais simples que ele possa parecer, ele proporciona muitas reflexões que geram iniciativas. Reflexões que geram iniciativas, nunca negligenciando como nós estamos nos sentindo diante de tudo isso. Porque isso aqui nos ajuda a não bloquear esse canal aqui. Um canal que é direto do pensar para o sentir é um canal incompleto. É um canal que não honra a nossa trimembração. E quando a gente honra a trimembração como um todo, a gente vem mais inteiro, a gente vem com mais verdade. Os times vêm muito mais apropriados, trazendo as suas questões. Porque se eu por acaso não estiver me sentindo bem, eu consigo me conectar a uma necessidade não atendida, eu consigo fazer um pedido, eu consigo compreender por que eu não estou me sentindo bem. E tudo isso dentro de um campo consciente. Existe um outro lugar, que é o lugar da inconsciência. Eu não falo sobre este outro lugar. Eu não me proporciono, ainda por falta de conhecimento, lidar com este outro lugar. O que eu estou trazendo aqui, agora, olhando para a trimembração humana, é um lugar daquilo que a gente se dá conta, daquilo que a gente percebe. Ok? Aproveitem esse conteúdo. O vídeo ficou mais extenso que os demais. Ele é rico, esse conteúdo. E eu não quero deixar de falar também numa outra questão que dá margem a partir daqui, que é a questão da empatia. Por quê? Porque olha só, algumas pessoas têm o lugar do pensar mais em evidência. Algumas pessoas têm o lugar do sentir mais em evidência. Algumas pessoas têm o lugar do fazer, do querer fazer mais em evidência. E tá tudo bem. Somos diferentes. Que bom. Nos completamos na interação, no encontro. Que bom. Agora, muitas vezes, alguém que é do pensar gostaria que todos os outros agissem da mesma forma. Como é que eu, que sou muito do pensar, vou acolher alguém que trabalha comigo e que é muito do agir? Repara que aí existe uma oportunidade de acolher o outro, porque cada um tem um desses três níveis um pouquinho mais em evidência. O que a trimembração humana nos convida é, cara, tu te mudou pra cá e tu tá 100% aqui, e não tá acontecendo. Opa, aí é um sinal de alerta. Se tem algum desses níveis que não tá acontecendo, cara, tu tá aqui dentro, ó. É o tempo todo isso, e não acontece nem aqui. Ou é aqui, tu tá aqui dentro o tempo todo e tá faltando pensar porque tem muitas coisas que estão acontecendo mais de uma vez, os processos estão se repetindo por erros, por falta de planejamento, talvez. E aí vale olhar também para os times. Como é que os times estão se percebendo? Como que os membros do time se percebem? Será que o time está composto de uma forma equilibrada? Ou é um time altamente estratégico, cheio de pessoas do fazer? Cara, a galera do fazer tem que estar na operação, né? A galera do pensar é bom que venha para o planejamento. Como é que a gente está lidando com isso? Como é que esse olhar simples e ao mesmo tempo profundo e muito significativo proporciona o desenvolvimento da organização a partir do desenvolvimento dos seus times, a partir do desenvolvimento humano, individual. Ok?
Meu nome é Eduardo Scheff, essa é a trimembração humana, um conceito que vem lá da antroposofia, Rudolf Steiner, e foi um privilégio ter estado aqui com vocês. Deixa o like, deixa o teu like, porque isso me apoia muito. Aproveita, e se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários, ou se tiver alguma contribuição, ou se já tiver utilizado esse olhar. Não vou nem chamar de uma ferramenta, né? Porque ferramenta é muito mecanicista, mas se já tiver trabalhado a partir desse conhecimento, comenta comigo que eu vou adorar saber, ok? Muito obrigado, valeu!